Fala pessoal, estamos de volta, canal Aposta Tripla no ar, nesse sabadão, dia 4 de fevereiro. Então estamos aí para mais um vídeo de análises, palpites, entradas, né? Prognósticos aí para trabalhar no live, né? E entradas pré-live também, como de praxe, temos a nossa tripla e a nossa múltipla do nosso parceiro BetGreen. Hoje grade recheadíssima, né? Final de semana, sempre bastante jogos. Então tá aí, meu amigo Thiago Dornelles. Como é que tá aí, Dornelles? Tudo tranquilo. Então, como o Di falou aí, muitos jogos nesse sábado. Então, cara, fica ligado também no nosso grupo do Telegram, que a gente vai deixar várias entradas lá. Vamos seguir nessa sequência excelente que a gente tá. Então já chega deixando aí teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sininho. E vamos embora, sem muita relação, pro primeiro jogo do dia. Pela Premier League, Everton e Arsenal. A gente vê aqui o histórico de confrontos. 3 vitórias para cada equipe e um empate, né? E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que a race do Everton é simplesmente horrível, né? 8 derrotas, 2 empates. E já o Arsenal aqui com uma race de 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. Então, uma race bem interessante do simples líder, né? Líder aqui, 5 pontos à frente do Manchester City, fazendo uma campanha muito boa, né? Uma média de gols excelente. A gente vê que 19 jogos, 45 gols marcados. Então, um ataque poderosíssimo da equipe do Arsenal. Também o melhor visitante aí. Em 10 jogos, fez 20 gols. Cara, não tem o que falar do Arsenal, vem fazendo uma temporada fenomenal. Já a equipe do Everton aqui, vem na 19ª colocação, penúltimo aqui. Então aí tem que tentar pontuar para escapar aqui da zona do rebaixamento, mas tá complicada a situação do Everton. Vem fazendo um campeonato muito fraco, né? A gente vê que os jogos do Everton jogando em casa, apenas 2 vitórias, vem de 4 derrotas consecutivas. Já o seu adversário perdeu apenas para o Manchester United aqui, e teve esse empatezinho aqui, cruel, né, com o Southampton. De resto aqui, conseguiu fazer 8 vitórias o Arsenal jogando fora de casa, né? Então uma campanha fenomenal, né? Vem de 4 vitórias consecutivas fora. Mais dados dessa partida. O Everton não ganhou nas últimas 10, concedeu nas últimas 9, over 1,5 nas últimas 9, interessante esse dado. E o 0,5 HT também nas últimas 9. Então, para quem vai buscar gols aí, tanto no primeiro tempo como pelo menos 2 gols na partida, dados interessantes. O Arsenal aqui marcou em 8 e não perdeu em 8. Tem muito o que falar daí. A média de gols aqui, a gente vê que a média do Everton, apesar de sempre sair 1,5 ali, a gente vê que não é uma média muito alta, né? Um pouquinho mais de 2 gols por partida, porque essa média aí você fica levada aí pelos números de gols que ele sofre, né? E já o Arsenal, 3,21, uma média muito boa de gols, média de 2,37, excelente para buscar gols aí a favor da equipe do Arsenal, né? A gente vê que o 0,5 HT 70 e 79%, 1,5 75 e 84. Então, cara, vejo aqui o 2,5 já não fica tão interessante, né? Então eu vejo que ó, muito interessante buscar esse 1,5 e até mesmo esse 0,5 HT aí. Pro trade, gurizada, o que que eu vou buscar nesse jogo? Aqui não tenho o que inventar, gurizada. Aqui não tenho o que inventar, a não ser buscar aqui um back, equipe do Arsenal. Mesmo jogando fora de casa, a gente fica fazendo uma melhor campanha da Premier League fora de casa. Vem jogando muito bem, então tem tudo aí para vencer a fraca equipe do Everton, longe dos seus territórios. Então, que pro trade eu venho buscar sim esse back. E cara, eu só não vou me expor nesse back aqui se o Everton tiver muito fora da curva aí, conseguindo atacar, finalizando, que eu acho muito difícil de acontecer. Mas se isso acontecer, cara, a gente pode ir pro cenário de gols aqui, o 2,5, a gente viu que os jogos do Arsenal não entram direto, então pode ser outro cenário pro jogo. Mas a princípio, vou buscar sim somente o back no primeiro tempo a favor da equipe do Arsenal. Já a minha entrada pré para essa partida, eu vou pegar a vitória do Arsenal e mais de 1,5 gols no jogo. No meu placar para esse jogo, 3-1 para a equipe do Arsenal. Fechou então 3-1 para simplesmente para o líder da Premier League, né? Arsenal muito bem nessa temporada aí, manter a pegada. Vamos agora para Bundesliga, meu amor. Nossa queridinha Bundesliga aí.
Então, é jogo do Union Berlim e Mainz. Então, confronto nos últimos 3 anos aí. Vantagem do Union, né? 4 vitórias, uma vitória do Mainz e 2 empates, né? Já que é a raiz das duas equipes, né? Na volta aqui o Union tá 100% de aproveitamento, né? 4 jogos, 4 vitórias. Aproveitou bem os amistosos também, né? Já o Mainz aqui não fez amistosos, né? E quando voltou, voltou mal, né? Aqui tem 2 derrotas, um empate e venceu apenas aqui a fraca equipe do Bochum. Então, o Mainz aí não voltou legal. Aqui nós tava nesse joguinho aqui do Mainz e do Bayern. Precisava só de um golzinho do Mainz aí para bater, nós somos marcam, mas infelizmente não saiu. Então, vamos ver se a gente consegue buscar um greenzinho aí no jogo do mais aí com juros agora. Então a gente vê que o Union Berlim, segundo colocado, mais 11º. Union fazendo uma excelente campanha essa temporada, ó. O Bayern tá vacilando. Então, Union a 1 ponto do Bayern, né? Quem diria aí no final do primeiro turno aí, o Bayern tá não ter disparado, né? Na liderança da Bundesliga. Então tem empatado demais o Bayern. É um dos times, acho que mais empata aqui, ó. Olhando por cima aqui agora eu fui ver. O Bayern é o time que mais empata na Bundesliga. Aqui tem o Colônia também com 7 empates. E o Stuttgart com 7 empates. Olha que loucura. Então, tá aqui o Dortmund, o Freiburg, o Leipzig, tudo na cola do Bayern. Então o Bayern tem que abrir o olho. Então o Berlim aqui procura fazer a parte dele em casa, né? Então em casa vem muito bem. Tem 6 vitórias, 2 empates. Já o mais aqui fora de casa arrancou bem, né? Mas depois aí emendou uma sequência aí não muito boa, então não vem bem nos últimos tempos. Vamos para mais dados aqui. O União Berlim marcou primeiro nas últimas 6, então dado interessante para citar a favor do União Berlim. Marcou nas últimas 6, over em 7,05 HT nas últimas 6. Já o mais concedeu nas últimas 8, 0,5 nas últimas 10, 2,5 nas últimas 3. Então temos médias acima de 3 aqui para ambas as equipes. O União faz em média mais de 2 e o mais toma quase 2 por jogo. O 0,5 HT aqui das duas equipes muito bom, né? 88, 78. O e-mail do União 100% e do mais 78. Vamos para as odds, gurizada. Pô, temos aqui um União a 2,02. Cara, muito valor aí para a gente trabalhar um back do União. A gente sempre tenta trabalhar ali um pouco mais na cautela, no lay, né? Mas, cara, temos odds interessantes aí para se trabalhar um União, um back União aí no primeiro tempo no trade, jogando em casa. Vai pegar aí um mais aí que não vem num bom momento. E o União quer aproveitar esse momento para estar na briga ali, né, da Bundes, né? Se chega a ganhar um título aí é histórico, então, cara, o União aí vem muito forte aí nessa segundo turno, né? Então, vamos tentar trabalhar esse back União aí no primeiro tempo. Gols é, cara, vou te dizer que o e-mail não tá ruim. O e-mail tá a partir de 1,44, o 2,5 2,34. Então dá para ficar de olho também nesse over 2,5 aí, bem interessante, o e-mail também, né? Se quiser esperar valorizar um pouco, mas temos odds bem interessantes para trabalhar tanto no match odds quanto no mercado de gols. Vamos para minha entrada pré aqui. Então fizemos aquele nosso padrão da Bundes, né? O 0,5 HT, 1,5 gols no jogo e pegamos aqui um dupla chance para o União. Ainda fomos um pouco na cautela, né? Ainda temos odds ainda para se trabalhar um mais 2 europeu do União, que dá uma odd de próxima de 1,90. Mas, cara, vejo muito valor aí nesse dupla chance. Não vejo o União perdendo esse jogo aí. E vamos para dentro. Meu placar, meu palpite. Vamos num 3-1 União Berlim. Excelente, o União Berlim que vem nos dando green direto, né, pessoal? Então, vou manter a pegada aí, seguir confiando nele, que vem muito bem. Vamos seguir aqui na Bundesliga. Borussia Dortmund contra Freiburg. A gente vê aqui a race dos últimos 3 anos, né, os confrontos. 4 vitórias aqui para o Dortmund e 2 para o Freiburg. Um empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? O Dortmund com uma race bem boa, né? Claro, tem vários 3 amistosos aqui, então, mesmo desconsiderando isso, pode ver que ele voltou muito bem aí, né? Da parada da Copa, já emendou 3 vitórias seguidas.
Já o Freiburg aí com uma race bem mediana, voltou já tomando 6 do Wolfsburg. Cara, loucura. Daí empatou com o Frankfurt e conseguiu uma vitória sobre a fraca equipe do Augsburg. Então não tá, digamos, no seu melhor momento, né? Apesar de aqui na tabela ser o confronto do quarto contra o quinto colocado, né? Campanhas quase idênticas, né? Das duas equipes. A gente vê que a única diferença aqui é que na verdade tem uns empates, né? Mudou aqui, mas não faz muita diferença. No saldo de gols aqui, o Dortmund tem mais gols feitos. Aqui a race do Dortmund jogando em casa e do Freiburg jogando fora. A gente vê que o Dortmund perdeu para o Bremen, empatou com o Bayern e os outros 6 jogos ele venceu, né? Então, fazendo uma campanha até interessante dentro de casa. E já o Freiburg até começou bem, vencendo 3 seguidas. Depois já desandou a maionese aqui, tomando 5-0, 6-0. Então, não tá no seu melhor momento, né? E já o Dortmund tá no momento mais interessante. A gente vê aqui o Dortmund marcou 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas. Marcou em 8 das últimas 10, 1,5 nas últimas 8 e over 0,5 HT nas últimas 8. Então, dados interessantes, hein? Então, nos últimos 8 jogos tivemos 2 gols e nos últimos 8 jogos tivemos um golzinho no primeiro tempo. Já o Fábio marcou em 9, não perdeu em 8 e over 1,5 nas últimas 10. Então, outro dado bem interessante aqui para a gente que busca sempre gols aqui na Bundesliga, né? A gente vê a média de gols das duas equipes, médias altíssimas, né? O Borussia Dortmund com uma média de quase 4 gols, o Freiburg com uma média de 13,5, né? E o Freiburg é 2,5 de gols sofridos, pessoal. E o Dortmund 3 gols feitos. Então, cara, te vê aqui que no campeonato no geral aí, 75% o over 0,5 HT e o e-mail 75 e 100% pro Freiburg. Então, cara, tem muito valor aí buscar pelo menos 2 gols, até o 2,5 do Dortmund, que é bem alto, né? 75% também. Então, para esse jogo, pessoal, não tem muito o que inventar. Eu vejo muito valor em buscar aqui um back, a equipe do Dortmund. Pô, vai estar jogando em casa, tem uma média de 3 gols feitos contra uma equipe que tem uma média de 2 gols sofridos. Então tem tudo para a gente conseguir buscar essa vitória do Dortmund no primeiro tempo. E é isso que eu vou buscar nesse jogo. Já a minha entrada pré, eu vou pegar ainda aqui, ó. Ainda vou na cautela, gurizada. Poderia até tentar pegar uma vitória aí, mas vamos fazendo na cautelinha aquele clássico nosso. Um dupla chance para a equipe do Dortmund. Um gol no primeiro tempo e mais de 1,5 gols no jogo. Modzinha de 1,72, mod excelente. E meu placar para esse jogo, 3-1 pro Dortmund. Fechou então 3-1 pro Dortmund aí, que é brabo aí, né? Principalmente jogando em casa. Vamos pro nosso próximo jogo, na Bundes também. Jogo do Frankfurt e do Hertha Berlim. Então, a gente vê aqui o confronto nos últimos 3 anos aí o Frankfurt leva vantagem, né? 4 vitórias, 2 vitórias do Hertha, 2 empates. Então aqui a gente vê que o Frankfurt aqui, quando voltou, né? Voltou com uma vitória sobre o Schalke e 2 empates, né? Contra o Freiburg e o Bayern, né? Então, mas empatou com o pessoal aqui de cima da tabela, né? O quinto e o primeiro. Os amistosos ali não teve um desempenho tão bom, né? Já o Hertha aqui teve um desempenho bom nos amistosos, né? Mas quando voltou, voltou com 3 derrotas, né? Perdeu para a fraca equipe do Bochum, né? Perdeu para o Wolfsburg e perdeu para o Union também. Então a gente vê que o Frankfurt, sexto colocado, querendo ou não ainda sonha, né? Tá a 5 pontos do Bayern. Então, se o Bayern continuar vacilando aí esse segundo turno aí, Frankfurt conseguir mandar bons resultados aí, não é impossível ir buscar, né? Só que o pessoal tá embolado aqui também, né? A gente vê que tem bastante equipe e muita equipe boa aqui, né? Então vai ser um segundo turno aqui muito bom na Bundesliga, muito quente. E o Hertha aqui, vice-lanterna, né? Muito mal na temporada. A gente vê que o Frankfurt em casa muito bem, né? Temos aqui 5 vitórias, 3 derrotas, um empate. As derrotas aqui, perdeu pro Dortmund, pro Wolfsburg, pro Bayern. Já o Hertha aqui fora de casa, muito mal, né? 6 derrotas, um empate, apenas uma vitória contra o Augsburg. Vamos para mais dados aqui, pessoal.
O Frankfurt marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 7, concedeu em 9, 0,5. Não, 1,5 nas últimas 10, 0,5 HT nas últimas 10 também. Hertha concedeu em 9, não ganhou em 8, 1,5 nas últimas 6, 0,5 nas últimas 6. Então a gente vê aqui que o Frankfurt, uma média de 13,5, o Hertha próximo a 3 aqui, o Frankfurt mais de 2 marcados, o Hertha quase 2 sofridos, o 0,5, 83, 78, 1,5, 94 e 83. 2,5 aqui do Frankfurt, interessante também. Vamos para as odds aqui, temos um Frankfurt a 1,53. Então, cara, aí também vejo odds interessantes aí para trabalhar um back, a equipe do Frankfurt. Então, vem fazendo um bom campeonato dentro de casa. O Hertha muito mal nessa temporada, vice-lanterna. Então, vamos tentar buscar esse back aí, a equipe do Frankfurt no primeiro tempo. Gols a gente vê que tá um pouco esmagado, né? O 2,5 tá 1,68, o 1,5 tá 1,20. Então, cara, leva pro live aí. Acho que tem muito valor buscar esse back aí, a equipe do Frankfurt no primeiro tempo. Vamos para minha entrada pré aqui. Fizemos aquele padrão, né? De sempre da Bundes e casamos com um dupla chance do Frankfurt. Então tá pagando 1,60 aí para sair aquele golzinho no primeiro tempo, 2 no jogo e o Frankfurt não perdeu o jogo. Então vejo muito valor aí. E meu palpite, meu placar, vamos num 3-0 Frankfurt. Perfeito. Então vamos voltar agora para Premier League. Joguinho do Manchester United contra o Crystal Palace. A gente viu o histórico de confronto entre as equipes, confronto parelho, né? 3 vitórias para cada lado e 2 empates. Mas agora estão em momentos distintos, né? A gente vê aqui que o United vem numa race excelente, né? Apenas uma derrota para o líder Arsenal e um empatezinho justamente com o Crystal Palace, mas jogando fora de casa. A gente vê aqui a race do Crystal Palace, uma race bem ruim, né? Apenas 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Então não vem num bom momento, né? Conseguiu perder até pro Chelsea, que não ganha de ninguém. E a gente vê aqui na tabela de classificação, o United é o quarto colocado, né? Tá complicado para disputar o título, mas, cara, tem que pontuar aí para se manter na zona da Champions, né? Pro United vai ser bem importante aí disputar uma Champions. Então tem que pontuar, não tem muito o que inventar aqui. Tá com o time bem encaixado. Então tem tudo aí para pegando aí o Crystal Palace. Quem vem lá no meio de tabela não tá brigando por nada aqui. Então tem tudo aí para jogando em casa vencer a fraca equipe do Crystal Palace, né. A gente vê a race do United jogando em casa, uma race muito boa, né. Começou ainda estava naquela período turbulento do United, né, começou perdendo para o Brighton, depois aí conseguiram botar o trem no trilho, e a equipe vem fazendo um desempenho excelente em casa, né. Vem aí de 5 vitórias consecutivas, e já o Crystal Palace apenas 2 vitórias fora de casa. E de 2 equipes fracas, né, o Bournemouth e o West Ham. Então, cara, uma campanha bem abaixo aí da equipe do Crystal Palace. Mais dados desse jogo, o United marcou nas últimas 10, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4, e over 1,5 nas últimas 9, né, então 9 jogos consecutivos aí tendo over 1,5. E já o Crystal Palace não ganhou as últimas 5, under 13,5 em 9 das últimas 10, e ambas marcam não em 7, né, porque não faz gol, né, acaba não batendo ambas, né. A gente vê a média de gols aqui do Knight quase 3, do Crystal Palace um pouco acima de 2, né. Então a gente vê que o Crystal Palace não faz muitos gols e o United ali com uma média de quase 2 gols feitos por jogo. A gente vê que o 0,5 vai ter 70%, 65%, são números interessantes também para quem quer buscar um golzinho no primeiro tempo. E o 1,5 e 75, 70 também bem interessante buscar esse 1,5 nos joguinhos do United, né. O 13,5 a gente vê também que é vem bem forte esse 3,5 também. Então, cara, fica ligado aí que as equipes geralmente saem 2 gols, mas não vai querer pegar um over à frente lá, um 4,5, 5,5 que também vai com calma, né. A gente vê aqui as odds para essa partida. Aqui não tem o que inventar, eu vou buscar aqui somente esse back, a equipe do United no primeiro tempo, então vou tentar buscar janelas de oportunidade para estar a favor do United. Acredito sim que ele consiga abrir o placar no primeiro tempo e ser graciado aí com um golzinho aí no trade, né.
Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do United e mais de 1,5 gols na partida. Modinha de 1,70, bem interessante. E o meu placar para esse jogo, 2-1 pro United. Fechou então 2-1 para o United aí. Excelente análise do Dornelles. Vamos continuar na Premier League. Agora um jogo aí de um outro time que vem brabo, né? Newcastle e o West Ham. Então a gente vê que o confronto nos últimos 3 anos aí o Newcastle leva vantagem, né? 4 vitórias, uma vitória do West Ham e 2 empates. A gente vê aqui que o West Ham nos últimos 10 jogos, né? Teve 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Perdeu aqui na Copa, na FA Cup. Já o West Ham aqui, até que não vem numa race tão ruim, né? Tem 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Mas aqui, 2 vitórias e empate aqui de amistosos, né? Deixa eu ver aqui que o Newcastle é terceiro colocado, né? Então, tá na briga aí por uma vaga na Champions, né? Acho que o título aí tá um pouco mais longe, né? Mas também não custa nada, né? 11 pontos aí, tem um turno todo pela frente. Se o Arsenal fizer ao contrário do que fez o primeiro turno, né? O que o Arsenal fez? Não vacilou, ganhou 16 de 19 jogos, né? Empatou 2, perdeu 1. Então, cara, é difícil aí do Arsenal perder esse título aí, no meu ponto de vista, aí tá muito bem, muito focado. Mas, cara, o Newcastle aí tem que fazer o seu campeonato aí, né? Vem com um poder de investimento muito forte. Eles estão querendo demais essa vaga na próxima Champions League aí, para de repente voltar com tudo aí, de repente a próxima temporada aí, brigar por títulos. A gente vê que o West Ham aqui, 16º colocado, né? Aqui, fugindo da zona do perigo aqui, né? Para tu ver, tem 3 pontos a mais do que o Southampton, né? Que é o último colocado. Então, é uma vitória e um jogo, uma derrota aí que mexe tudo aqui atrás aqui. Tive o Newcastle em casa fazendo uma campanha muito boa, né? Temos 6 vitórias e 4 empates. Já o Newcastle aqui, muito mal fora de casa, né? Tem apenas uma vitória, tem 2 empates, tem 7 derrotas. Então, é, é o segundo pior visitante no Newcastle. O Newcastle não, West Ham, desculpa. Vamos para mais dados aqui. O Newcastle não perdeu nas últimas 5, não sofreu gols em 8. Então, uma excelente defesa. Under 3,5 nas últimas 10, ambos marcam não em 8, né? Como não sofreu em 8, não bateu ambos. West Ham concedeu 2 ou mais em 6. Under 2,5 nas últimas 4, ambas marcam não nas últimas 4. Então, o West Ham, além de o Newcastle não toma, o West Ham não faz. Então, um cenário aí bom para trabalhar no under, né? O hotel ambos marcam não também. A gente vê aqui que a média do Newcastle é 2,20. É uma média baixa, né? Mas se for ver, é porque é uma defesa boa, né? Sofre meio gol por jogo, faz 1,60. E a média do West Ham aqui 2,10, né? Faz 0,80 e sofre 1,25. Então, 0,5 HT aqui do Newcastle é fraco, né? Do West Ham um pouquinho melhor. O e-mail do Newcastle também não me agrada. O West Ham começa a ter alguns números que dá para se olhar, mas, cara, no mercado de gols aqui eu fico totalmente fora. Daria para, de repente, tentar trabalhar algum under, né? Tendência fortíssima de ambas as equipes. Ambas marcam aqui, ó, bate muito pouco, 40%, 35%. Então, tendência de ambas marcam um não aí nesse jogo também. Vamos para as odds. Newcastle, cara, 1,68. Vejo muito valor a gente trabalhar esse back da equipe do Newcastle aí. Uma equipe que vem fazendo uma excelente temporada aí. Dentro de casa também vem fazendo bons jogos. Pode pegar o West Ham que fora de casa, tanto fora de casa quanto na competição, não vem fazendo um bom campeonato. Então, cara, muito valor aí para trabalhar esse back aí, a equipe do Newcastle no primeiro tempo. Ambas marcam não 1,83, então mod interessante também, faz trabalhar. E o under 2,5, 1,82. Então, vejo esses 3 cenários aí como interessante aí para se levar para o live aí e trabalhar nele, né? Vamos para minha entrada pré. Cara, peguei ali um Newcastle para vencer, sem inventar moda ali. Acho que o Newcastle vence essa partida tranquilamente.
E meu palpite, meu placar, vamos num 2-0 Newcastle. Perfeito, tá aí a análise do Di para esse belo jogo, né? Então agora vamos para a La Liga. Atlético de Madrid e Getafe. A gente vê aqui o histórico de confrontos. O Atlético de Madrid venceu 6, tivemos um empatezinho. E aqui a race das duas equipes. A gente vê que o Atlético de Madrid conseguiu, na verdade, até uma recuperação aí, né? Vem emendando aí bons resultados, né? Claro, tem muitos jogos da Copa aqui, mas vem ganhando, né? Vem ganhando, a gente vem pegando uns gurizinhos aí no Atlético de Madrid. E o Getafe aí com uma race muito ruim, né? 2 vitórias, um empate, 7 derrotas. Então vem a passos largos aí para voltar aí para a segunda divisão. A gente vê que o Atlético de Madrid tá com 34 pontos, né? Então, cara, tá ali tá na vaga da Champions League, mas tem ali, ó, Vila Real, tem o Betis atrás. Então, tem que vencer, cara. Tem que vencer, senão vai acabar perdendo essa vaguinha que a gente sabe que é muito importante para os clubes, né? Então vai pegar aí a fraquíssima equipe do Getafe. Então tem tudo aí para jogando dentro de casa, fazer valer o seu mando de campo, né? A gente vê que a campanha do Atlético de Madrid em casa até oscilou bastante, né? Começou mal aqui, também pegou jogos duros, né? Vila Real, Real Madrid e Barcelona. Tipo, as 3 derrotas deles são contra grandes equipes, né? Daí esse empatezinho com o Espanhol aqui que ficou fora da curva. Daí empatezinho com o Raio e 4 vitórias, né? Então, cara, vai pegar e quando pega aí os fracos aí, ele ganha. Então vai pegar a equipe fraquíssima aí, com apenas 2 vitórias jogando fora de casa, 2 empates, 5 derrotas. Saco de pancada da La Liga. Então tem que vencer, não tem o que inventar nesse jogo, pessoal. Vou trazer mais dados para vocês aqui, ó. O Atlético de Madrid, isso é um dado interessante, ó. Marcou o primeiro nas últimas 4. Então, para quem vai trabalhar em favor do Atlético de Madrid, é bem interessante, né? Marcou em 9, under 13,5 nas últimas 8, né? É um time bem under. Mas apesar de ser under, tem sempre saído 2 golzinhos nos jogos do Atlético de Madrid, né? O Getafe não ganhou nas últimas 5 e under 13,5 em 8 das últimas 10. Então também é um time under. Tive médias de gols aqui abaixo de 2,5 para as duas equipes. Né? O Getafe não tem nenhuma média nem de um gol feito por jogo, né? O Atlético de Madrid quase um gol e meio feito. O 0,5 HT 63, 68 e o e-mail do Atlético de Madrid até mais interessante, né? 74 do Getafe, 58, 2,5, então horrível das duas equipes. Muito difícil ter mais de 2 gols e meio, né? 37 e 42%. E o under 3,5 vem muito forte aqui, 89 e 79. Então acredito sim que dê para se trabalhar alguma coisa a favor do Atlético de Madrid. E gols aqui vou ficar de fora, porque eu não trabalho under no trade, né? Então vou trabalhar aqui só esse back, a equipe do Atlético de Madrid, 1,44. Então eu vejo valores jogando em casa contra uma equipe fraquíssima. Então tem tudo aí para se impor e conseguir vencer essa partida no primeiro tempo. Já a minha entrada pré para esse jogo, eu vou pegar ele como são equipes under. Eu fiz aqui uma vitória do Atlético de Madrid, menos de 2 gols e meio menos 2 gols e meio no primeiro tempo e menos de 4 gols e meio no jogo. Então acho que é um criar aposta bem interessante, tendo em vista que são duas equipes under e o Atlético de Madrid joga em casa, hein? Então, uma oddzinha de 1,62. Meu placar para esse jogo, 2-0 para a equipe do Atlético de Madrid. Fechou então 2-0 para o Atlético de Madrid. Vamos para o nosso próximo jogo, Primeira Liga, jogo do brabíssimo aí, que costuma também botar dinheiro no bolso dos guri, né, Donelis? Costuma? Vamos lá. Joguinho aqui do Benfica e Casa Piá. Tive nos últimos 3 anos aí, só teve um jogo. Benfica ganhou de 1-0. E a gente vê aqui a race das duas equipes. Benfica com uma race interessante, né? Até não tá aquele espetáculo, né? Teve um amistoso aqui, que acabou perdendo. Daí teve um empatezinho na liga. Então, mas, cara, a gente sabe que o Benfica é muito brabo aí, né? Vem nos dando green direto aí, né? Nos jogos que a gente tem pego do Benfica.
Então é uma máquina de green. O Casa Piá aqui, uma race mediana, né? Uma race, pro padrão Casa Piá tá interessante, né? 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates, então uma race bem mediana aí. E a gente vê aqui na tabela de classificação, o Benfica aí, líder disparado, né? Claro, tem um jogo a mais, né? Então, mas já abriu 8 pontos pro Porto, né? Com um jogo a mais, né? Então, cara, uma vantagem muito interessante. E se o Porto tropeçar, vai ser difícil aí tirar esse título do Benfica, que vem fazendo uma campanha muito regular. Dos 19 jogos, venceu 16. Então, aí com uma média de gols muito boa, né? 19 jogos, 48 gols marcados. Então, cara, não tem muito o que inventar, pessoal. O Casa Piá até vem na quinta colocação, uma campanha interessante, né? Brigando aí por uma Europa League. Mas, cara, não tem. Vai pegar o Benfica. O Benfica faz uma campanha em casa simplesmente fenomenal. Teve só esse empatezinho com o Sport na última rodada, de resto, tudo vitória aqui do Benfica. E o Casa Piá é um visitante muito indigesto, né? Então, com 5 vitórias, 2 derrotas e um empate. Mas é aquilo que eu falei, né? Ele vai pegar aí o brabo, né, pessoal? Vai pegar o brabo e não adianta. A gente vê aqui mais dados desse jogo. O Benfica marcou nas últimas 6, não perdeu nas últimas 6, over 0,5 HT nas últimas 8 e over 1,5 em 9 das últimas 10. E o Casa Piá aqui, under 3,5, né? Equipe que não faz muitos gols. A gente vê aqui uma média de um pouquinho mais de gol feito, um pouquinho mais de gol sofrido. O Benfica sofre um pouquinho menos de um gol quando joga em casa e faz 3,22 jogando em casa, hein? Cara, uma média excelente, 4,11, uma média de gols da equipe do Benfica. A gente vê aqui o 0,5 HT 100% nos jogos do Benfica em casa e 88% pro Casa Piá, 89% o e-mail pro Benfica, 89% 2,5 pro Benfica. Então, gurizada, aqui não tem o que inventar, a não ser trabalhar alguma coisa a favor do Benfica e a favor de gols, né? Então a gente vê aqui a odd 1.2, né? Uma odd bem esmagada aí pra esse back. Então, cara, esse back nessa faixa de odd aí, cara, só se for um massacre para mim entrar. Mas eu trabalho, a partir de 1.2 eu trabalho sem problema nenhum, mas tem que estar um padrão absurdo, assim, de back. Caso o Casa Piá esteja conseguindo contra-ataques aí, até finalizando, conseguindo cantos, eu acho até interessante a gente buscar esse 2,5 que a gente viu ali, que tem 89% nos jogos do Benfica em casa. Então buscar esse 2,5, né, com essa odd bater um 2 ali, é os dois cenários que eu venho buscar no trade para essa partida. Já minha entrada pré, eu vou pegar a vitória do Benfica, mais de 1,5 gols no jogo e mais de 0,5 gols do Benfica no primeiro tempo, né? Então o Benfica tem que marcar um golzinho no primeiro tempo. A gente viu que ali que foi 100% dos jogos do Benfica em casa. E 1,5 no jogo, então uma oddzinha de 1,65. E meu placar para esse jogo, 3-0 para a equipe do Benfica. Fechou então 3-0 pro Brabo. O Brabo Benfica. Vamos agora voltar para a La Liga, Betis e Celta de Vigo. Então a gente vê que o confronto nos últimos 3 anos aí, né? Uma pequena vantagem do Betis, né? Com 3 vitórias, 2 empates e 2 vitórias do Celta, né? A gente vê aqui que a race do Betis não é uma race tão boa, né? Mas se for ver aqui, perdeu pro Betis, pro Barcelona, perdeu pro Espanhol e aqui é amistoso, né? Então tem de bastante empates, né? Na race aqui tem apenas 3 vitórias, já o Celta também tem uma race aqui que tem um amistoso aqui, né? Mas ganhou alguns jogos. Mas, cara, me chamou a atenção também que o Celta jogou contra equipes mais fracas, né? Contra o Elche aqui, contra o Gernika, jogou aqui o jogo da Copa aqui também, que o pessoal costuma poupar seus jogos, né? Algar aqui. Então, tive aqui que o Betis é sexto colocado, quinto melhor mandante, já o Celta é 16º, né? 15º pior visitante. Então a gente vê o Betis em casa começou bem, né? Começou muito bem o campeonato, mas os últimos 4 jogos aqui, 2 derrotas, 2 empates, né?
mas pegou equipes duras, né? O Atlético de Madrid, o Sevilha, que vem numa recuperação, o Bilbao e o Barcelona, né? Já o Celta aqui conseguiu apenas 2 vitórias, né? Ganhou apenas do Elche e do Girona, né? De restante aqui tem 6 derrotas e um empate com o Vallecano. Vamos para mais dados. O Betis concedeu em 8, under 3,5 nas últimas 6. O Celta marcou em 8, under 3,5 em 7. Então, um dado interessante para se trabalhar o under 3,5, né? A gente vê aqui que o Betis tem uma média de 1,95, né? Faz em média 1, toma por volta de 1. Já o Celta 2,50, faz por volta de 1 e toma 1,5 por jogo. Então aqui os números do mercado de gols não me interessa muito. O under aqui que chama um pouco mais a atenção. Vamos para as odds, pessoal. Temos aqui um Betis favorito, né? A 2,28, Celta a 3,75. Então, cara, dá para trabalhar um lay a equipe do Celta aí. Acho que a gente consegue trabalhar esse lay aí bem tranquilo nesse jogo pro trade. Já a minha entrada pré, vou pegar aqui um DNB, né? Empate anula a favor do Betis. Então vai jogar em casa aí. Dentro de casa vem fazendo um campeonato bom até, né? Lá dos últimos 4 jogos ali, mas pegou equipes duras. Então vai pegar a fraca equipe do Celta aí. Então vejo o Betis melhor aí, jogando em casa com a força da torcida, consigo ganhar esse jogo. E meu palpite, meu placar, 2-0 Betis. Perfeito. Tá aí a análise do tipo joguinho brabo Betis em casa aí contra a equipe do Celta de Vigo. Vamos agora pro Campeonato Paulista, né, pessoal? Bom, aí Palmeiras e Santos, clássico. Então quem vai analisar esse jogo para nós é o Di. Tá contigo, Di. Vamos lá, gurizada. Jogão, né? Jogão aí, Palmeiras e Santos. Palmeiras voltando, né? Seu estádio aí depois de ter ganho a Supercopa do Brasil, né? Então a gente vê confronto nos últimos 3 anos, né? O Santos é uma mãe, né? Então não tem nenhuma vitória aí contra o Palmeiras, que nós temos 2, 4, 6, 8 vitórias do Palmeiras aí, 2 empates, né? E aqui a gente vê que o Palmeiras aqui, ó, pegar o recorte da volta, o Palmeiras tem 2 empates e 4 vitórias, né? Já o Santos nessa volta aí não voltou bem, venceu apenas na estreia o Mirassol, perdeu para o Guarani e vem de 3 empates seguidos aí, né? Palmeiras que jogou contra o Mirassol aqui, poupou, né? Depois de ter disputado a final com o Flamengo, poupou seus titulares aqui contra o Mirassol, então vai vir quente aí contra o Santos aí. Santos aí que vive um péssimo momento, né? O Daír Helma aí no início do trabalho e já balançando, né? Então Palmeiras muito bem no campeonato, Santos lá no meio de tabela. Vamos para mais dados. Palmeiras não perdeu nas últimas 6, Santos concedeu em 9, não ganhou em 8, under 3,5 em 8, 1,5 em 9, né? A gente vê aqui que no campeonato o Palmeiras tem a média de 40, né? Então, que pega só dados do Campeonato Paulista, né? Vamos para as odds, pessoal. Vamos para o que interessa aqui. Não está aberto ainda o mercado na Betfair. Então vamos aqui se basear pelo mercado da Betano. Então temos um Palmeiras aqui a 1,57, o Santos a 5,60. Então vejo odd de valor aí para a gente trabalhar esse back aqui pro Palmeiras aí. Tá esmagado, né? Odd abaixo de 1,60. Mas, tá dizendo que local neutro, pensei que ia ser no Allianz Parque, então não vai ser no Allianz Parque ali. Mas, cara, mesmo assim, eu vejo o Palmeiras muito forte mesmo, para vencer esse Santos aí que não se encontrou ainda, né? Essa temporada aí. Então, vem trabalhar um back aí, a equipe do Palmeiras no primeiro tempo. E a minha entrada pré, vamos aqui no handicap asiático, menos 0,75, onde se o Palmeiras ganhar por um gol de diferença, paga meia, se ganhar por 2 ou mais gols, paga cheio, né? Daria para casar também ali um Palmeiras ou vir 1,5, né? Mas como é clássico aí, vamos nesse handicap aí, de repente rola 1-0 aí, jogo mais duro, né? O Santos aí que não vem num bom momento, né? Tá sofrendo pouco também, não tá se expondo muito. Então vamos nesse handicap asiático. Para mim, meu placar 2-0 Palmeiras. Perfeito. Tem a análise do jogo do Porcão. Então, de análise era isso, pessoal. Então, 10 joguinhos a gente trouxe para vocês.
Então vamos deixar aqui para agora a nossa tripla do dia, que vai ser o seguinte: o joguinho do Benfica e Casa Pia. Vamos pegar um gol no primeiro tempo, né, independente de qual time. Palmeiras e Santos, o empate anula para a equipe do Palmeiras. E União Berlim e mais um dupla chance para a equipe do União Berlim. A nossa tripla fechou com uma odd de 2,02. Fechou então, tripla do sabadão aí, acima de 2 aí. Muito valor, né? Muito valor mesmo. A gente tem um empate anula do Palmeiras, dupla chance do União Berlim que vem forte. E um golzinho no Benfica aí que bate apenas em todos os jogos, né? Fechou, Apenas. gurizada? Apenas, né? Apenas, esquece. Vamos pro nosso parceiro BetGreen, né? Aquela múltiplazinha do estouro aí que o pessoal gosta, daquela Big Odd, para dar aquela estourada aí nesse sabadão aí. Hoje tá muito boa a odd. Então aqui, Everton e Arsenal. Arsenal para vencer. União Berlim mais. União Berlim para vencer. Newcastle West Ham. Newcastle para vencer. Palmeiras Santos. Palmeiras para vencer. Betis e Celta. Empate anula Betis. Frankfurt e Hertha Berlim. Frankfurt para vencer. Borussia e Freiburg. Over 2,5. Manchester United, Crystal Palace. Manchester United para vencer. Atlético de Madrid e Getafe. Atlético de Madrid para vencer. E Benfica e Casa Pia. Benfica para vencer o primeiro tempo. Então aqui temos uma odd de 86. Então casando 10 pilinha aí dá 860 pila de retorno. Tá muito bom para esse sabadão. Perfeito, perfeito. Então tá, pessoal. Hoje era isso. Então 10 joguinhos, uma tripla, uma múltipla para vocês, bem analisadinha. Então agora só vamos deixar para vocês a nossa dica top do dia, que vai ser do Brabo aí, que vem nos dando green toda a rodada. União Berlim dupla chance, 0,5 HT e 1,5 com modzinha aí de 2,18. Fechou, gurizada? A gente agradece todo mundo aí que tá deixando o like e se inscrevendo no canal. Estamos batendo quase 500 inscritos. Então deixar aquele abraço para todo mundo. Amanhã, domingão, estamos de volta.